A estrada estava deserta, um longo fio de asfalto perdido nos arredores da cidade, iluminado apenas pelo piscar irregular de um poste quebrado. Dentro de um sedã preto reluzente, Emily Stone apertava o volante com força. Seu cabelo loiro estava preso de forma impecável, o blazer de grife ainda sem um vinco, mas seus olhos vermelhos denunciavam noites sem descanso. Eu não aguento mais essa pressão. Sussurrou no viva-voz. Do outro lado da linha, seu pai. Ou talvez a publicista, pronta para repetir sempre as mesmas palavras: imagem, legado, responsabilidade. Emily desligou antes de ouvir a resposta. Foram 3 horas de reunião que pareceram uma guerra. Todos queriam algo dela: o conselho da empresa, a imprensa, a família. E ela? Não tinha mais forças. A visão turva, as mãos tremendo. Um buzinar distante. O mundo abafado, como se o próprio ar estivesse contra ela. Um segundo de fraqueza. O carro derrapou. O poste surgiu nos faróis. Impacto. Vidros estilhaçaram, airbags explodiram, dor atravessou seu corpo. Sangue escorreu pela testa. A fumaça invadiu o interior. Presa pelo cinto, o coração disparado, o ar faltando. A chuva começou a cair, pesada. Seus olhos se fecharam. E antes da escuridão total, uma silhueta correndo. Uma voz firme gritou: aguente firme. Depois, o nada. Jack Harris não deveria estar naquela estrada. Seu turno tinha acabado 1 hora antes, mas sua caminhonete velha estava com barulho de motor e ele resolveu cortar caminho pelas estradas secundárias. No banco do passageiro, o casaco do filho. Na caçamba, ferramentas gastas de tanto uso. E então ele viu o carro destruído. Freou bruscamente, correu em direção à fumaça. O lado do motorista estava esmagado. Cabelos loiros. Sangue. A vida escorrendo. Não, não, não. Murmurou, quebrando o vidro com o casaco enrolado no punho. Protegeu-a dos estilhaços, soltou o cinto com as mãos trêmulas. Ela era leve, frágil. A deitou na grama encharcada, ligou para o resgate. Ela está sangrando, traumatismo na cabeça. Por favor, rápido. E ali ficou, ajoelhado na chuva, sussurrando ao ouvido dela: você vai ficar bem. Eu prometo. Na ambulância, um paramédico perguntou: vai acompanhá-la? Jack hesitou, mas entrou. No hospital, passou a noite inteira ao lado dela. Sentado em silêncio, acordando a cada suspiro, observando apenas a subida e descida frágil de seu peito. De madrugada, deixou seu casaco dobrado na cadeira, manchado de sangue. Sem bilhete. Quando o sol nasceu, Jack partiu sem dizer uma palavra. Horas depois, Emily abriu os olhos. O cheiro de antisséptico a fez estremecer. As lembranças voltaram como lâmina ao acidente, a chuva, a voz. Você teve sorte, disse a enfermeira Mara, sorrindo com alívio. Um desconhecido puxou você dos destroços. Ficou aqui a noite inteira, mas foi embora antes de você acordar. Emily virou o rosto para a cadeira vazia. Em cima dela, um casaco de couro gasto, com as mangas desfiadas e manchas secas de sangue. Seu coração se apertou. Ninguém jamais tinha ficado ao lado dela sem pedir algo em troca. Ninguém. Até aquele homem misterioso. E ela ainda não sabia: aquele desconhecido não só tinha salvado sua vida, como estava prestes a mudar o rumo dela para sempre. Emily Stone, herdeira da Stone Holdings. Sempre havia cordas invisíveis, expectativas sufocantes. Mas aquele homem tinha salvado sua vida, ficado ao seu lado a noite inteira, e desaparecido sem pedir nada em troca. Seus dedos se fecharam sobre o cobertor. Preciso encontrá-lo. Quer agradecê-lo? Perguntou Mara, a enfermeira. Não. Emily respondeu com firmeza. Quero dizer a ele o quanto isso significou para mim. 2 dias depois, Emily estava em seu apartamento luxuoso. À sua frente, Theo, seu assistente, com o laptop repleto de imagens e relatórios. Isso já está beirando o comportamento de detetive obsessivo. Theo resmungou, clicando em filmagens de câmeras de tráfego. Continue. Ela insistiu. Interseção de All entre 23 e 30 e meia-noite. Theo suspirou. Você poderia simplesmente oferecer uma recompensa, deixar a imprensa. Não. Emily o interrompeu. Ele não queria atenção. Eu quero respeitar isso. Depois de horas, encontraram. Um vídeo borrado mostrava um homem alto, de flanela e botas, guiando paramédicos até a ambulância. Outro registro, no hospital, mostrava-o indo embora pouco depois do amanhecer. Reconhecimento facial. Resultado rápido. Jack Harris, 32 anos. Oacolou. Mecânico e pedreiro. Divorciado. Um filho. Mora com a mãe. Emily encarou a foto. Rugas de preocupação,
mãos marcadas pelo trabalho, a postura de quem carrega o peso do mundo. Ela tocou o curativo em sua testa. Ele arriscou tudo. Eu vou até ele. Pessoalmente. Theo arregalou os olhos. Ela apenas assentiu. Nada de cesta de frutas. Eu mesma vou. Na manhã seguinte, sua SUV parou diante de uma casa simples, de madeira, com venezianas azuis desbotadas e uma varanda inclinada pelo tempo. O ar cheirava folhas úmidas e fumaça de lenha. O silêncio ali parecia mais profundo do que qualquer luxo que ela já conhecera. Emily respirou fundo e bateu a porta. Uma senhora de cabelos prateados surgiu, olhar cauteloso mas gentil. Pois não? Sou Emily Winston. Estou procurando por Jack Harris. Acho que ele salvou minha vida. Os olhos da mulher se arregalaram. Você é a moça do hospital? Disse, abrindo espaço. Oh, querida, entre. Eu sou Ruth, mãe de Jack. O interior era aconchegante, com cobertores de crochê, cheiro de pão fresco e fotos de família espalhadas pela sala. Não tinha certeza se estava no lugar certo, Emily confessou. Está sim. Ruth sorriu. Ele não contou muito, mas disse que se preocupava com você. Vou chamá-lo. Jack apareceu, limpando as mãos em um pano, a camisa de flanela arregaçada, jeans manchados de graxa. Congelou ao vê-la. Emily, murmurou, surpreso. Ela sorriu, tímida. Oi, você. Não precisava ter vindo até aqui. Eu queria, respondeu firme. Queria agradecer pessoalmente. Jack desviou o olhar, desconfortável. Não foi nada. Qualquer um faria. Não, Jack. Emily disse suavemente. Nem todo mundo faria. Mas você fez. O silêncio entre eles pesava, mas havia algo mais, uma conexão invisível. Do lado de fora, trovões ecoaram. As nuvens se fecharam, e a chuva começou a bater contra as janelas. Acho que devo ir, Emily murmurou, relutante. De jeito nenhum, querida. Ruth interrompeu, espiando a tempestade. O rio já está subindo. A ponte em Maple não aguenta. Você não passa hoje à noite. Jack assentiu com seriedade. Não é seguro. Emily hesitou. Então, o que fazemos? Você fica. Ruth disse, prática. O quarto de hóspedes é pequeno, mas limpo. Não vou deixar você enfrentar uma enchente. Surpresa e tocada, Emily piscou várias vezes. Tem certeza? Claro. Quando Deus manda alguém à sua porta numa noite de tempestade, você não manda essa pessoa de volta. A chuva castigou a casa durante a noite. Na manhã seguinte, o pequeno riacho tinha se transformado em um rio furioso, engolindo a ponte. Emily, em chinelos emprestados, observava pela janela. Na cozinha, Jack preparava café em silêncio, acostumado à rotina. Olhou para ela e sorriu de leve. Parece que você vai ficar presa com a gente por um tempo. Emily riu baixinho. Já sobrevivi a conselhos de administração e auditorias bilionárias. Acho que consigo lidar com uma ponte alagada. E, sem perceber, naquele lar simples, o destino de ambos já havia mudado para sempre. Ainda assim, aquele dia se desenrolou de uma forma que Emily jamais poderia ter imaginado. Ela tentou ajudar Ruth na cozinha, mas quase deixou a pesada frigideira de ferro cair no chão. Ofereceu-se para alimentar as galinhas, mas gritou assustada quando uma bateu as asas perto de seus pés, correndo de volta para a varanda. Jack, observando da garagem, caiu na gargalhada pela primeira vez desde que ela chegara. Garota da cidade, não é? Provocou. Emily cruzou os braços, o rosto corado. Selva corporativa. Uma espécie bem diferente. Mais tarde, tentou acender o fogão a lenha, sob a orientação paciente de Ruth, mas acabou enchendo a cozinha de fumaça. Ruth abriu as janelas, abanando o ar com uma toalha. Está tudo bem, querida. Eu mesma demorei 1 ano para aprender a lidar com esse fogão. À noite, Emily se sentou à mesa, o rosto corado pelo calor da lareira, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Ruth serviu ensopado e pão de milho, e os três jantaram à luz suave de uma antiga lamparina a óleo. Foi então que Leon, o filho de Jack, um menino tímido de 6 anos, entrou segurando um desenho. Emily se agachou ao lado dele, sorrindo. O que é isso? Ele mostrou orgulhoso 3 bonecos de palitinho e um coração vermelho enorme. Esse é o papai. Essa é a vovó. E essa é você. O ar faltou nos pulmões de Emily. Jack observava da porta, os olhos suavizados por algo que ele não dizia em voz alta. E, pela primeira vez em anos, Emily Winston sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O sol da tarde dourava os campos quando Emily saiu descalça para a varanda, vestindo um simples vestido de algodão emprestado por Ruth. Seu cabelo loiro estava solto, alguns fios dançando com o vento. Nas mãos, uma tigela com vagens recém-colhidas, ainda perfumadas de alecrim e alho. No quintal,
Jack trabalhava no motor de uma caminhonete velha, enquanto Leon observava com atenção, segurando uma chave de boca com orgulho. Emily os fitou em silêncio. Havia algo incrivelmente sereno no modo como Jack se movia, firme, calmo, presente. E quando ele bagunçou o cabelo do filho, rindo baixo, um calor inexplicável apertou o peito dela. De volta à cozinha, Emily ajudava Ruth a preparar a sopa. Você está aprendendo rápido, disse Ruth, sorridente. Emily riu. Já queimei 2 panelas, errei nos biscoitos. E continuo com medo do galo. Ruth gargalhou baixinho. Acredite, querida. É o galo que tem medo de você. Só disfarça bem. E ali, entre temperos e risadas, Emily sentiu algo que não conhecia pertencimento. Quando a noite caiu, os 4 se reuniram novamente à mesa. Um jantar simples, frango assado, sopa, pão quente, mas para Emily tinha um sabor que superava qualquer refeição em restaurante de luxo. Jack passou a manteiga com um sorriso discreto. Seus dedos se tocaram por um instante. E o coração dela disparou. Mais tarde, Emily ajudou Leon a se preparar para dormir. Sentada no chão do quarto pequeno, cheio de desenhos coloridos e iluminado por uma luz noturna em forma de lua, ela leu sua história favorita em voz baixa. Quando terminou, ele ergueu os olhos sonolentos. Você vai estar aqui amanhã também? Emily hesitou. Mas depois assentiu. Sim, querido. Eu vou. O menino sorriu, entregando-lhe outro desenho: 3 figuras de mãos dadas, com letras coloridas no topo. É você, eu e o papai. Escrevi aqui minha nova família. As lágrimas encheram os olhos de Emily. Ninguém nunca me chamou disso antes, murmurou, apertando o papel contra o peito. Você é como a mamãe das minhas histórias de dormir, Leon disse baixinho, antes de adormecer. Emily permaneceu em silêncio por um longo tempo, sentindo o peso doce daquela palavra família. Do lado de fora, Jack estava sentado na varanda, ouvindo o canto dos grilos e o sussurro da noite. Emily se aproximou devagar e colocou o desenho em suas mãos. Ele olhou para o papel, depois para ela. Seus olhos estavam cheios de uma emoção contida, mas profunda. Ele já te ama, Jack disse em voz baixa. Eu também o amo, ela respondeu, num sussurro. E ali, lado a lado nos degraus da varanda, os ombros quase se tocando, nasceu um silêncio que não pedia palavras. Um silêncio que dizia tudo. Não havia champanhe, nem lustres cintilantes. Apenas as estrelas, a brisa quente da noite. E um sentimento que crescia entre eles, mais forte do que jamais imaginaram. Algo estava mudando. Algo belo. E ao mesmo tempo perigoso. Tudo começou com uma fotografia. Naquela manhã, Emily estava no mercado local com Ruth, escolhendo pêssegos e tomates frescos, sorrindo, rindo, com os cabelos dourados presos em um rabo de cavalo simples, vestindo apenas um vestido leve, com um ar campestre. Ela não percebeu o adolescente do outro lado da rua, celular em mãos, tirando fotos em silêncio. À tarde, a postagem já havia se tornado viral numa página de fofocas. A herdeira do Weston escondida em uma cidadezinha ruralismo Emily Weston, de macacão, comprando nabos do mercado. A internet fez o que sempre faz: cavou fundo, conectou pontos e transformou a tranquilidade dos últimos dias em manchetes. Em poucas horas, o segredo de Emily não existia mais. Jack viu a postagem no intervalo do almoço. Ficou olhando para a tela, imóvel. O nome dela brilhava em letras garrafais, acompanhado de fotos glamourosas em vestidos de gala, desfilando em tapetes vermelhos ao lado de CEOs poderosos. Filha de Charles Weston. Herdeira de um império bilionário. Não apenas rica. Weston rica. Seu estômago revirou. Quando Emily voltou do mercado, encontrou Jack do lado de fora, limpando graxa das mãos. Seus olhos estavam escuros, pesados. Você é Emily Weston, ele disse, com a voz fria. Ela congelou. Jack, eu ia te contar quando. Ele a interrompeu, afastando-se. Quando terminasse de brincar de fez de conta. Emily respirou fundo. Não é isso. Eu não vim aqui para mentir. No começo só queria agradecer. E não esperava ficar. Mas quando fiquei, só queria que me vissem como eu realmente sou. Jack desviou o olhar, o maxilar tenso. Eu conserto carros, carrego cimento. Vivo de salário em salário, rezando para conseguir comprar o próximo par de sapatos do meu filho. Você anda de jato particular. Você não é daqui. Eu nunca disse que era, sussurrou Emily. Não, mas me deixou acreditar. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela piscou para contê-las. Jack, cada palavra, cada momento aqui. Com você, com Leon, com sua mãe. Tudo foi real. Eu senti de verdade. Ele balançou a cabeça devagar. Você não pertence a este lugar, Emily.
Você não é como a gente. Nunca será. A voz dela quase se quebrou. Então é isso? Jack respondeu com amargura. Eu sou só um homem tentando sobreviver. Você vive em um mundo que eu jamais vou entender. Emily se aproximou. Eu não escolhi esse mundo. Eu nasci nele. E ele nunca pareceu tão vazio quanto agora. Ele ficou em silêncio. Ela engoliu em seco. Obrigada por me salvar, Jack. Por me deixar entrar, ainda que por pouco tempo. Mas eu não vou ficar onde não sou bem-vinda. Emily se virou e caminhou até a casa. Ruth estava parada na varanda, tendo ouvido tudo. Seus olhos traziam uma tristeza silenciosa. Emily abraçou forte. Diga ao Leon que eu vou sentir saudades, sussurrou. Entrou no carro e partiu. As pedras do caminho estalaram sob os pneus. Nuvens pesadas se formavam ao longe. O vento bateu em seu rosto como um adeus. Ela não olhou para trás. Jack também não a chamou. Apenas ficou parado no quintal, braços cruzados, coração acelerado, como um homem que acabara de perder algo que jamais voltaria a encontrar. De volta à cidade, Emily entrou em seu apartamento luxuoso. Tudo estava como antes, frio, perfeito, vazio. Ela olhou para a janela, o reflexo borrado contra a linha do horizonte. Tudo parecia intacto, exceto o coração. Esse havia ficado para trás na varanda cheia de risadas, no aroma da comida de Ruth, nas histórias contadas antes de dormir, no toque simples de Jack ao lhe passar o prato de pão de milho. Agora só restava silêncio. Emily já havia vivido entre bilhões, usado vestidos de milhares de dólares. Mas nada havia feito se sentir tão viva quanto aquela cozinha humilde, onde fora chamada de família. E agora tudo havia se transformado em ecos. Jack também não era mais o mesmo. Desde que Emily partira, seus movimentos eram lentos, suas mãos trêmulas nos trabalhos de oficina. Errava parafusos, esquecia ferramentas. Os colegas percebiam, mas ninguém ousava dizer nada. Apenas trocavam olhares. Sabiam que aquele homem estava lutando contra um vazio que nenhuma máquina poderia consertar. De volta para casa, o ar parecia mais pesado. Ruth observava pela janela da cozinha numa tarde silenciosa, enquanto ele se sentava nos degraus do quintal, limpando a graxa das mãos sem realmente tentar se limpar. Seus ombros estavam mais caídos do que nunca, o olhar fixo no horizonte. Ele não estava apenas cansado. Estava quebrado. Naquela noite, depois que Leon já dormia, Ruth trouxe uma xícara de chá e se sentou ao lado dele na varanda. A noite era silenciosa, exceto pelo coachar distante dos sapos e pelo sussurrar do vento entre as árvores. Ela era uma boa garota, disse Ruth suavemente. Jack baixou o olhar para a caneca. Ela mentiu. Ela se protegeu, respondeu Ruth. Isso é diferente. Ele permaneceu em silêncio. Ruth virou-se levemente para ele, seus olhos marcados pelos anos, cheios de amor e sabedoria. Jack, disse ela com firmeza, às vezes o amor não bate duas vezes na porta. Não deixe que seja o orgulho a atendê-la em seu lugar. As palavras dela pairaram no ar como um sino suave. Jack queria argumentar, queria dizer que nunca daria certo, que a vida de Emily era distante demais da dele, que ele nada tinha a oferecer além de móveis usados e mãos calejadas. Mas, em vez disso, tudo o que lhe vinha à mente era o riso dela, iluminando a cozinha. As mãos atrapalhadas aprendendo a descascar batatas com sua mãe. As vozes diferentes que usava ao ler histórias de Ninar, só para arrancar gargalhadas de Leon. Ela não havia agido como uma herdeira. Não exibira sua riqueza. Ela havia chegado com humildade, com gratidão, com sinceridade. E ele havia afastado. Dentro da casa, Leon se remexeu no sono e murmurou algo. Jack levantou-se e foi até o quarto do filho. A pequena luz noturna projetava um brilho laranja e acolhedor. Os desenhos de Leon estavam colados na parede. Bonecos de palito, arco-íris tremidos de giz de cera. Um deles chamou sua atenção. Eram 3 pessoas, um homem, um menino e uma mulher de cabelo amarelo em um vestido azul. Eles se davam as mãos sob um sol sorridente. Acima, em letras infantis tortas, Liase, papai e a moça bonita. Jack ficou parado, engolindo em seco. Lembrou-se da primeira vez que Leon a chamou assim. A moça bonita leu 2 histórias para mim hoje à noite. Ele havia sorrido, sem imaginar o quão rápido aqueles momentos desapareceriam. Agora, em pé diante daquele desenho, Jack percebeu algo doloroso. Não era apenas o próprio coração que ele havia partido, mas também o de Leon. O menino finalmente havia sentido como era ter uma família. E quando tudo começava a se tornar real, Jack deixou que o medo e o orgulho o fizessem perder. Ele voltou ao corredor. Ruth ainda estava na varanda, olhando para o escuro. Jack parou diante dela. Eu preciso ir, disse em voz baixa, mas firme. Ela sentiu. Vai precisar de roupas limpas. Não demore. Eu não vou,
respondeu, e ela sorriu com ternura. Jack arrumou uma pequena bolsa, retirou cuidadosamente o desenho da parede de Leon e o guardou entre duas camisas limpas. Então entrou em sua velha caminhonete, com a ignição teimosa e a porta amassada, e dirigiu-se à cidade, para onde ainda restava esperança. A chuva recomeçou pouco antes do amanhecer. Ele não se importou. Já havia deixado o orgulho fechar a porta uma vez. Não iria deixá-lo trancado para sempre. A chuva caía constante quando Jack parou em frente à entrada de vidro da imponente Winston Holdings. Era início da tarde, mas o céu cinzento cobria a cidade com uma luz sombria. Ele estacionara 2 quadras antes e caminhara o restante. Encharcado antes mesmo de chegar ao prédio, levantou o olhar para o nome gravado na pedra. Weston Holdings. O mundo dela. Respirou fundo e avançou. O saguão brilhava sob lustres de cristalografia. Pessoas de terno passavam apressadas, falando ao celular ou carregando pastas de couro. A recepcionista ergueu os olhos quando Jack se aproximou, avaliando a camisa de flanela, as botas gastas, cabelo molhado. Senhor, posso ajudá-lo? Perguntou, já desconfiada. Estou aqui para ver Emily Winston. Ela piscou, surpresa. O senhor tem horário marcado? Não, mas ela me conhece. A recepcionista hesitou. Sinto muito, senhor. A senhorita Winston está em reuniões o dia inteiro. O senhor pode deixar um recado. Eu espero, disse Jack, a voz calma, mas firme. Segurança foi chamada instantes depois. 2 guardas se aproximaram. Postura rígida. Jack não resistiu. Permaneceu em silêncio no saguão de mármore, enquanto a água escorria do punho de sua jaqueta e pingava no chão impecável. No mezanino acima, Emily saía do elevador. Quando viu o alvoroço lá embaixo, parou, os olhos varrendo a multidão. E então viu o ar lhe faltou. Correu até a grade, certificou-se de que era real. E, sem pensar, disparou pelas escadas. Assim que alcançou o térreo, empurrou os seguranças, lançou-se contra ele e o envolveu num abraço apertado. Você voltou, sussurrou, a voz embargada. Eu tinha que voltar, respondeu ele, envolvendo-a nos braços. E ali ficaram, imóveis, molhados pela chuva e mergulhados no silêncio. Rodeados por pessoas que, naquele instante, já não importavam mais. Naquela noite, Emily conduziu Jack pelos corredores silenciosos nos bastidores de um luxuoso salão de hotel, onde acontecia um grandioso baile de caridade. O evento era em prol da saúde infantil, uma causa profundamente ligada ao coração de Emily. Quero que eles te conheçam, disse ela, parando atrás da cortina. Jack balançou a cabeça, inseguro. Emily, eu não sou ninguém importante. Ela o fitou com olhos firmes, cheios de clareza. Você é importante. Para mim. As luzes diminuíram. O mestre de cerimônias anunciou seu nome, e aplausos ecoaram pelo salão lotado. Emily entrou no palco, deslumbrante em seu vestido azul profundo, e sua voz soou firme. Hoje celebramos a resiliência de quem se levanta da dor. Mas antes de continuar, quero apresentar alguém que me lembrou o verdadeiro significado da humanidade. Alguém que salvou minha vida quando eu não tinha nada a oferecer em troca. Um murmúrio percorreu a plateia. Por favor, recebam Jack Bennett. Jack hesitou por um instante, respirou fundo e caminhou até ela, ombros erguidos. O salão silenciou. Centenas de olhos voltaram-se para ele, empresários, políticos, jornalistas. Jack aproximou-se do microfone, olhou para a multidão e disse apenas: Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Silêncio. Nenhuma câmera clicou. Nenhum talher bateu no prato. Então, um aplauso. Depois outro. E de repente, a sala inteira explodiu em palmas. Não pelo dinheiro. Não pelo status. Mas pela verdade em suas palavras. Mais tarde, observando os convidados se misturarem, Emily segurou a mão dele. Você nunca precisou pertencer a este lugar, sussurrou. Na verdade, era este lugar que precisava de mais pessoas como você. Jack baixou os olhos para ela, o coração cheio, e respondeu baixinho. E eu só precisava de você. Pela primeira vez, ambos sentiram que estavam em casa, exatamente ali onde estavam. Um ano depois, a pequena casa no campo estava transformada. Paredes pintadas em verde suave, janelas novas emolduradas por flores, e um jardim cheio de girassóis. O riso de uma criança ecoava pelo quintal. Aquela cabana, antes apenas um abrigo, agora era um lar. Dentro, o ar cheirava canela e bolo assando. Balões e cartazes feitos à mão anunciavam feliz aniversário. Vizinhos lotavam a cozinha, trazendo pratos e presentes. Jack, de flanela limpa e sorriso tranquilo, mexia uma panela no fogão. Emily, de vestido simples e avental, ria com as crianças enquanto organizava pratos. Não havia luxo,
Apenas amor verdadeiro. Ela havia deixado o mundo corporativo meses antes, investindo parte da herança em uma pequena fundação, bolsas de estudo, ajuda emergencial, apoio a famílias de trabalhadores. Nada de ostentação, apenas impacto real. Na mesa central, um bolo redondo, caseiro, com 3 velas tortas. Toby, agora com 6 anos, usava uma coroa de papel feita por Emily. Pronto, campeão? Perguntou Jack. Toby assentiu, fechou os olhos e soprou as velas de uma vez só. Aplausos encheram a sala. Emily o abraçou, rindo. De repente, Jack segurou o braço dela. Ela se virou, e congelou. Ele estava de joelhos. Uma pequena caixa de veludo em uma mão. A outra segurando a dela. Você me devolveu a vida, disse ele com a voz embargada. Me deu esperança. E meu coração de volta. Ao abrir a caixa, um anel simples brilhou à luz da cozinha. Emily. Quer se casar comigo? Lágrimas encheram seus olhos. A voz quase não saía. Sim. Sim, Jack. Toby bateu palmas tão forte que a coroa caiu da cabeça. Risos, abraços, lágrimas. Ruth, vizinha querida, enxugou os olhos no avental. Eu sempre soube. Desde o momento em que você bateu nossa porta, eu sabia. Naquela noite, a cozinha brilhou com luz de velas e gargalhadas. Toby no colo de Jack, Emily recostada em seu ombro. Lá fora, o vento embalava a grama alta. Lá dentro, havia calor, vida, amor. Não havia fotógrafos. Não havia manchetes. Apenas um homem que acreditava não ter nada, uma mulher que descobriu que tinha tudo no amor, e um garotinho que já sabia a verdade mais simples: o amor é o que faz uma família. E assim, naquela pequena cozinha iluminada, com farelos de bolo sobre a mesa e música suave no rádio, a história deles não terminou em fogos de artifício, mas com uma verdade silenciosa e eterna. Às vezes, a vida que você nunca esperou é exatamente a vida que sempre esteve destinada a viver.